sou uma das fundadoras, tive o privilégio e prazer de ser uma das fundadoras da incubadora tecnológica de cooperativas da USP, junto com o grande mestre Paul Singer, quem eu aprendi muito. E continuo tentando honrar o seu legado até hoje. E eu queria chamar aqui para a mesa o professor Ladislau Dalbor, que é professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor de Economia, da pós-graduação, autor de mais de 40... autor de mais de 45 livros, colaborador, né, de várias agências das Nações Unidas, grande mestre também, sempre nos inspira. E também chamar meu colega, querido amigo, Fábio Sanches, também professor da Universidade de São Carlos. Professor de Sociologia atualmente, mas que também teve o privilégio de conviver com o Singer, não só lá na incubadora, mas também na Senais, onde foi chefe de gabinete e secretário adjunto do Singer por muitos anos. E vai contar um pouco dessa experiência. Infelizmente, gostaria de informar que estava previsto também para a mesa a Luísa Erundina, mas infelizmente ela informou hoje que testou positivo para a Covid, então não vai poder estar com a gente hoje aqui. Então temos essa grande perda que ia ser na mesa, mas vamos tentar relembrar também o legado dela. É isso. Podemos começar com o Ladislau? Quer começar? Pode ser. Eu adoto um princípio a meias, né? Quem fala pode tirar, né? Porque entender o Masquez é meio complicado. Não sabia que está previsto uma fala, enfim, mas de toda forma imagino que o papel nosso e todo o interesse nosso é assegurar a continuidade, né, de um esforço que hoje está se tornando absolutamente dramático, né? Eu sou economista, mas eu entendo a economia como uma dimensão de ciências sociais. Você não consegue entender a sociedade sem economia, mas quem fica só na economia simplesmente não entende lhufas, né? Entende? É só ver os caras que explicam as coisas na televisão, né? Entende? Então, entender a economia como ferramenta de inclusão social, digamos, de organização de uma sociedade decente, né? Eu trouxe aqui um livrinho meu, chama Resgatar a Função Social da Economia, uma questão de dignidade humana, né? Eu considero bem na continuidade, digamos, desse esforço do que nos legou o Paul Singer, né? E também o fato que este livro, como tantos outros, nós somos uma rede de professores que disponibilizam a produção científica online, sabe? Pesquisas, propostas, tal. Então, esse livrinho aqui, Resgatar a Função Social da Economia, está online gratuitamente. Estou fazendo aqui o comercial de um livro gratuito. É uma nova forma, digamos. É também economia solidária. No meu site, dobor.org, você tem mais ou menos 1.300 títulos, né? Nós somos uma rede mundial hoje que disponibiliza toda a produção científica online, porque enquanto não tiver mais gente entendendo o tipo de bandeiragem econômica que se faz nesse país, as coisas não avançam, né? Certo? A gente fica nas minorias, digamos, né? Esperançosas, e a gente tem que ajudar a transformar, né? Eu tenho tido numerosas reuniões com movimentos sociais, ontem Francisco Morato, agora hoje à tarde, inclusive cheguei atrasado porque eu estava numa, né? Mas está todo mundo à procura de rumos, né? Novos caminhos. O que nos legaram é simplesmente escandaloso, tá? A fase de 2003 a 2013, né? Que é Lula e depois Dilma 1, né? Nós tivemos avanços absolutamente impressionantes, né? De lá para cá é o 9º ano que estamos com a economia parada.
E por razões que eu puxo, digamos, de maneira bastante simples, né? O dinheiro está sendo desviado, os recursos tecnológicos, inclusive, estão sendo desviados de uma maneira absolutamente escandalosa, né? Eu trabalhei 7 anos na África, né? Organizando sistema de planejamento, de organização econômica, enfrentando situações de pobreza realmente dramáticas, né? Quer dizer, não era questão de organização, o colonialismo deixou uma terra arrasada, né? As pessoas às vezes desconhecem isso, né? E desconhecem também que o colonialismo deixou a sua simetria aqui no Brasil, né? Eu estava agora de manhã numa reunião numa banca de um angolano, né? Mostrando como é que eles conseguem resgatar o desastre da educação, da produção, né? Da divisão de ricos e pobres, né? Legado do colonialismo. Eu falei para ele, olha, o legado desse colonialismo relativamente à África aqui não é tão diferente assim, né? Certo? Somos o 3º país mais desigual do planeta, né? Deixa eu puxar alguns pontos de referência. Primeiro, que o Brasil não é um país pobre, tá? Ele tem tanta riqueza em termos de terra, de recursos dos mais diversos tipos, né? E a produção, que bem ou mal a gente desenvolveu, vocês pegam o PIB, é tão simples assim, dividem pela população. O PIB é o que a gente produz, né, anualmente de bens e serviços. O PIB dividido pela população no Brasil dá R$13 mil por mês por família de 4 pessoas. R$13 mil por mês por família de 4 pessoas. Sabe o que é? É só reduzir de alguns poucos % as imensas fortunas lá em cima. Dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável, né? A gente pode pegar de outra maneira essa visão, pegando através da fome, né? Temos 33 milhões de pessoas passando fome e 125 milhões em insegurança alimentar. Em 2014, o Brasil tinha sido tirado do mapa da fome, né? Certo? Voltou dessa maneira. O que está acontecendo, né? O Brasil produz, na última safra, o que o Brasil produziu só de grãos, você divide pela população, pega os grandes números e tenta baixar para o chão, né? Certo? Divide pela população a produção de grãos da última safra, só de grãos dá 3,7 kg por pessoa por dia. Certo? Imagina comer 1 quilo de arroz por dia. Certo? Não há nenhuma razão para ter pobreza no Brasil, nenhuma razão econômica, digo, nenhuma razão econômica para ter fome no Brasil. Ou seja, nosso desafio, de certa maneira, isso tem tudo a ver com Paul Singer, né? Nosso desafio é de organização política e social. Não é de falta de recursos, coisa que eu enfrentei na África de maneira absolutamente dramática. Eu via gente morrer de cólera, que é uma coisa ridícula, né? Que é questão de higiene básica, certo? Assim como moscas, né? É interessante, né? Como processo, né? Eu voltei agora muito recentemente da África do Sul. Você sabe que eles estavam no topo de linha em termos de desigualdade e continuam, certo? Ou seja, os que estão no governo são pretos, mas o sistema que eles administram é o mesmo. E o Gini, que a gente calcula em economia, que é desigualdade, continua tão dramático como antes, né? Nós somos o 3º pior do mundo, estamos na faixa de 0,54, a África do Sul está na faixa do 0,58, coisa assim, para quem entende de Gini. Enfim. Estão entendendo? É questão de sistema. Questão de sistema, né? De forma de organização política e social, né? Nós temos um dreno que é absolutamente espantoso, né? A PEC da transição está querendo conseguir os 198 bilhões, né? São 2% do PIB. Só o que os grandes grupos financeiros tiram através da dívida pública, que eles elevam, não é para combater a inflação, eles elevam a taxa Selic, hoje 13,75%, porque repassa dinheiro para os grandes acionistas nacionais e internacionais. Bom, só isso aí
vai dar este ano provavelmente 600 bi. 600 bi é 6% do PIB. A evasão fiscal, o Simprofaz calcula, está na faixa de 570 bi. Certo? 570 bi é outros 6% do PIB, né? Já estamos em 11%. Né? Certo? Se vocês pegam... Você sabe que a agiotagem foi momentaneamente contida no Brasil pelo artigo 192 da Constituição, né, que proibia a agiotagem, determinava a usura era crime, né? 12%, exatamente. Passou de 12%, aliás, é como na França, porque na França você passa de 12,3%, você está em cana. Ao ano, não existe juro ao mês. A invenção brasileira, eles herdaram, né, isso da hiperinflação, tudo se fazia ao mês, porque a moeda mudava de tamanho, né? A hiperinflação caiu, mas eles mantiveram a apresentação de taxas de juros ao mês, né? E fica comparável com o resto do mundo, né? Certo? Através da taxa de juros, eles estão tirando tranquilamente 12% a 15% do PIB, o equivalente de juros no setor privado, sobre empresas, em particular micro e pequena empresa, porque as grandes pegam dinheiro lá fora, juro normal, 3%, 4% ao ano. Aqui não, eles pegam, enfim, com essa... Vocês vão somando, sabe o que é? Gente, tranquilamente, pode chacoalhar de qualquer maneira esses números, certo? Você tem mais de 20% do PIB está sendo simplesmente drenado das atividades produtivas, né? Isso gera um impacto bastante evidente, né? Porque nós temos 80% das famílias no Brasil, estão aí os dados vocês podem pegar na Confederação Nacional do Comércio, das 79,7%, enfim, uma coisa. Mas, enfim, basicamente, 80% das famílias estão atoladas em dívida. Certo? E 30% delas não estão conseguindo pagar as dívidas, ou seja, estão em bancarrota pessoal. Sabe o que é isso? Para a economia funcionar, pega qualquer empresa produtiva. Ela precisa que a população tenha dinheiro para ter para quem vender, e ela precisa de crédito barato para poder financiar a produção. É tão simples assim, isso vale para a China, para o Vietnã, para o Brasil, para os Estados Unidos, para qualquer um. No Brasil não tem nenhuma coisa nem outra. Certo? As famílias são atoladas, né? Daí a fome, todos os negócios. Certo? E as empresas não têm como se financiar, né? A taxa de juros médio que apresenta esse relatório agora da Confederação do Comércio para as famílias, 54%. Com uma inflação de 6%. Na França, a taxa de juros para a pessoa física é entre 4% e 5% ao ano. Esse é o nível. Eu apresento esses números nas reuniões internacionais, esses grupos financeiros que eu participo, né? Eu tenho que mostrar os documentos dos bancos, as pessoas não acreditam. Então, aí eu passo o link, olha, vocês entram no site e vocês vão ver. Né? Eu estou na PUC, né? Eu fui lá, porque a PUC passou para o Bradesco para a gente receber o salário. Então eu fui lá, tive que abrir a conta. Tal, é uma agência dentro da PUC. Tá? Aí estava uma faixa grande, né? Estudante, tal, pega um empréstimo estudantil. Tal. Aí, claro, não aproveitei, a gerente está lá, vocês estão cobrando quanto? Ela toda orgulhosa, 2,15%. Ao mês. Eu perguntei para ela, e ao ano é quanto? Ela não sabia. Ou não sabia calcular, ou não queria. Certo? É 28%. 28% para estudante, gente. Qual é a produtividade? Estão entendendo? É como uma economia que está sendo drenada. Eu pus algumas cifras, alguns pacotes de 500 bi cada um, certo? Você vai tranquilamente além de 20% do PIB e mais. Não é lucro sobre produção. O cara fez alguma coisa, aumentou o capital do país e está fazendo lucro, compra o iate à vontade, mas faça alguma coisa. Você drenou a capacidade de consumo das famílias, drenou a capacidade de investimento das empresas, certo? E você tem no Brasil só 2 setores funcionando, que vocês acompanham, né? Que é a exportação primária, né? A chamada reprimarização do Brasil. A indústria já chegou a 22% do PIB, hoje está na faixa de 11%. Certo?
é a exportação de bens primários. A exportação de bens primários gera muito pouco emprego, gera desastres ambientais e não gera retorno nenhum para o país, certo? Porque com a Lei Candir, que é de 96, né? É outra dessas leis, né? Quando você produz para exportação, você não paga imposto. Certo? Então, o cara que produz o arroz e vai vender para a população poder comer no Brasil, ele paga imposto. O cara que exporta está indo lá para fora, entende? Eu tive uma reunião há poucos meses, enfim, com o pessoal de Angola, né, com o ministro, inclusive. Angola herda toda a miséria, todos os dramas do colonialismo. Mas ela tem petróleo. Mas ela tem 15 anos de petróleo. Eu discutindo com eles, olha, a única justificativa de ganhar dinheiro exportando petróleo é você usar esses ganhos para desenvolver universidades, indústria, apoio à agricultura familiar, enfim, um conjunto dos sistemas que você usa um recurso natural que você herdou, está no solo. Ninguém produz petróleo, você extrai petróleo, né? Você usa ele, o sistema primário, para desenvolver um sistema mais avançado, que os países árabes estão fazendo em grande medida, certo? Aqui no Brasil, nós voltamos atrás, a gente está simplesmente exportando, mas sequer cobramos imposto, entende? Que é uma situação mais ou menos como Angola, que ela usa o recurso do petróleo para importar bens de consumo relativamente sofisticados para a classe média e para a classe alta e para pagar dívidas externas, né? Daqui 15 anos acabou o petróleo, Angola está onde? Eu estou dando esses exemplos porque isso é muito concreto, a dimensão do desafio que a gente enfrenta, né? Então, uma coisa, um setor funciona no Brasil é a exportação de bens primários, né? Sobre a JBS, desastre ambiental, desastre social, etc. Fome, né? Outro setor que funciona é a intermediação financeira, né? Certo? Aí é fantástico. As pessoas não fazem a conta, mas você sabe o que é? Hoje, o dinheiro é um sinal virtual, certo? Essa coisa, eu na minha idade ainda uso essas coisas antigas. Você conhece, enfim? Isso aí é 3% da liquidez no mundo. 97% da liquidez é apenas sinal no computador, certo? Então, o que acontece de tão prático que as pessoas não veem, certo? É que quando a dona de casa paga R$130 por um botijão de gás, certo? Quando o custo que tem ali vai, quando muito, a R$30, certo? Todo esse dinheiro vai para onde? Quando você privatiza uma empresa, você permite que qualquer empresa do mundo, e são empresas de gestão de ativos, né? Asset management, compre ações, certo? E uma parte desses R$130 que as famílias no Brasil todo pagam, vai para os acionistas internacionais. É um dreno, certo? Tem alguma razão para isso? Nenhuma. Eu trabalhei na Guiné-Bissau, na África, não tinha petróleo, você tinha que pagar preço internacional. Agora o Brasil produz seu petróleo, domina a cadeia completa, as plataformas, as tecnologias, a distribuição, etc., inclusive a petroquímica, certo? E paga preços internacionais. Para quê? Veja bem, antes, para você tirar dinheiro do bolso de um favelado, por exemplo, né, você tirar R$10 do bolso dele não é fácil, certo? Hoje, ele tem um cartão no bolso, certo? Um banco, o dono do cartão, coloca uma tarifa de R$12, né? Faz enter, isso vai para 18 milhões de donos daquele cartão, 18 milhões vezes 12, e é simpático, né? Certo? Você sabe o que é? É que antigamente, o capitalismo que a gente conhecia, né? O cara explorava o trabalhador, mas para explorar um trabalhador, você precisava dar um emprego para ele. E você precisava produzir alguma coisa. Hoje, né? Simplesmente você drena. Enter, né? Se eu pego o Uber, por exemplo, vindo da minha casa da Lapa até o centro, eu pago meus 30 e poucos reais, uma parte disso vai para Uber internacional, certo? Ou seja, nós temos uma forma de microdrenagem generalizada no planeta
que muda, porque quando você explora e baixa o salário não acompanha a inflação, os caras paralisam a empresa, briga, tal, enfim, se ajeita. Hoje, o cara faz o quê? Vai manifestar na frente da agência bancária? Ou seja, nós geramos um tipo de uma impotência. Eu, quando vejo com que tranquilidade esses caras da Faria Lima, né, são 290 bilionários no Brasil, você conta nos dedos o cara que faz alguma coisa, certo? Com a facilidade com a qual eles empobrecem, né, o conjunto da população e paralisam a economia. Uma parte dessa Faria Lima, desses grandes áreas financeiras, inclusive, se brandiou um pouco para o Lula comedido, né? Porque estão vendo que são 9 anos que estamos com a economia parada, entende? Até quando você pode extrair sem matar a economia, certo? Então, na realidade, eles buscam um certo equilíbrio nesse processo. Mas esse equilíbrio, tal como está, olha, como são minorias em termos de Brasil, 290 bilionários, né, certo? Mas que estão arquitetados, né, junto com o sistema internacional, enfrentar eles é um gigantesco desafio, né? O que temos pela frente, enfim, eu não sei, estou no tempo aqui, estou gastando uns minutos aí, você me disse, né? Mas basicamente a gente tem que resgatar o controle da economia, porque eu tenho a impressão seguinte: nós, na fase Lula e Dilma I, quando funcionou o sistema distributivo, depois começaram a quebrar com a Lava Jato, manifestações, enfim, todos os negócios, né? Eles quebraram o sistema que funcionava, né? Mas a gente torcia para o Lula, né? Eu acho que o que temos pela frente não é torcida, sabe? O que temos pela frente é luta mesmo. Eu tive uma série de reuniões recentes aí com diversos movimentos, né? Na realidade, a gente tem coisas muito interessantes, né? Movimentos sociais dos mais diversos tipos, de cozinha solidária, enfim, você põe centenas de gente que organiza a sobrevivência. Pega as formas como a Paraisópolis e Heliópolis se organizaram durante a pandemia agora, enfim. De certa maneira, o que nós temos portanto, é mais do que torcer, né? E muito mais que resistência, né? É batalhar esses processos, né? Eu tenho trabalhado com eles algumas proposições evidentes. Uma que a gente chama de finança de proximidade, né? Nós já temos 180 bancos comunitários de desenvolvimento, e isso funciona, tá? Porque quais as taxas de juros que os bancos cobram, certo? Esse dinheiro que está nos bancos é dinheiro da população, tá? Não é dos bancos. Eles recebem uma carta patente que autoriza eles a trabalhar com o dinheiro do público, certo? Nos países onde há Banco Central, certo? Isso aqui funciona. No caso brasileiro, onde o Banco Central está na mão dos bancos, né? Negócio vira assim, né? Então, finanças de proximidade é um eixo fundamental, que as pessoas estão descobrindo que quando você organiza as poupanças da pessoa, da comunidade, em função das suas utilidades, isso funciona, certo? Porque o custo que é a agiotagem você eliminou, e com os sistemas informáticos hoje, com o sistema em rede, com a conectividade, isso pode ser gerado de maneira muito mais ampla, né? Você tem um banco desse tipo, banco online, né? Em rede, finanças em rede, nos Estados Unidos, né? E como funciona, não entraram em crise ali com a crise de 2008, aquelas coisas, né? E o cara que criou esse sistema, ele diz que a atividade bancária é essencial. O banco não, certo? É um sinal magnético, certo? Veja como funciona o Banco Palmas, como funciona o pessoal de Maricá, como funcionam tantos exemplos, né? Quer dizer, esse negócio de resgatar o controle do dinheiro é um eixo fundamental, né? Eu estive na reunião que a gente estava discutindo aí do pessoal da transição aí, né? Certo? Eu acho fundamental a gente batalhar da mesma maneira que o Lula montou o Luz para Todos. A gente tem que garantir uma internet para todos, né?
Inclusão digital. É uma merreca o que custa. Sabe por quê? Porque a matéria-prima da internet são as ondas eletromagnéticas. Eu posso pegar isso aqui e puxar um artigo da Universidade de Tóquio em frações de segundo. Por quê? Porque está aqui, não é que mandaram buscar. As ondas eletromagnéticas banham o planeta, entende? E o conhecimento se tornou imaterial. Então, os potenciais disso são fantásticos. Eu faço um negócio ridículo de simples, que é essa rede, o meu site, está todos os livros online. O meu site tem mais ou menos 1.300 títulos hoje, certo? Isso ajuda um monte de gente, Tem professor de colégio que não vai dizer para a rapaziada, compre um livro do Ladislau, Mas ele pode dizer, olha, na próxima aula a gente vai discutir o capítulo 4 do Ladislau, 8 páginas, até no celular, o moleque lê. O que tem por detrás disso? É a visão que a universidade, em vez de fazer apenas diplomas para indivíduos subirem na vida, você usar a universidade como sistema de generalização do conhecimento científico-tecnológico. Eu tive com o diretor, com o reitor lá da Universidade de Portland, no Oregon, nos Estados Unidos. Eles trabalham assim. O TCC não é um trabalho burocrático, é um sistema, uma forma de um grupo de alunos conclui a coisa, eles têm que produzir um projeto que seja útil para a cidade e para aquele estado. Entende? Ou seja, você passa a usar a rede de universidades como sistema de enriquecimento científico-tecnológico de toda a comunidade. Gente, não é só isso aqui que é. Aqui pode ter 5% de trabalho físico e matéria-prima. O que é o valor disso aqui? É conhecimento incorporado. Por que é tão fundamental? Porque o conhecimento, uma vez produzido, que você cobriu o custo de produção, que 10 pessoas usem, ou 1 milhão de pessoas usem, estão entendendo? É o que se chamou em economia de custo marginal zero. Os chineses traduziram 4 trabalhos meus, se 1% dos chineses ler vai ser um Paulo Coelho, Estou entendendo o processo? Quer dizer, o principal fator de produção hoje não é mais a máquina. Se eu produzo bicicletas, me encomendam mais bicicletas, é legal, mas eu tenho que comprar mais matéria-prima, eu tenho custo, vou ter que ganhar na margem. O conhecimento que a gente... Lembra a pastoral da criança, quando desenvolveu aquele soro que salvou um monte de crianças? Isso hoje é utilizado na África. Eles iam patentear esse negócio, trancar, sentar em cima. Não. Desenvolver a ideia, ela pode se multiplicar para toda parte. Ou seja, quando o conhecimento se torna o principal fator de produção, as oportunidades da gente gerar uma sociedade colaborativa são incomparavelmente superiores. Porque o conhecimento é colaboração, essencialmente. A pessoa acha que a gente se desenvolveu, o nível que a gente atingiu, pelo capitalismo. O capitalismo gerou a Suécia, a Alemanha, os Estados Unidos, mas gerou a África empobrecida, gerou a África, a América do Sul, gerou, enfim, toda essa tragédia. O capitalismo é esse sistema, certo? O que nos levou a essa situação, que hoje no mundo, o que a gente produz de bens e serviços, no mundo, no Brasil é 13 mil reais por mês, o equivalente. No mundo é mais de 20 mil reais por mês. O que gerou isso são os avanços científicos. Transformações da energia, a eletrônica, enfim, todos esses processos que nos tornaram tão monumentalmente produtivos. Certo? De certa maneira, a gente tem imensas oportunidades. Eu acho que nós temos, digamos, eu penso que aqui entre nós, certo? A gente tem um capital de conhecimento acumulado que é muito subutilizado. Eu, na reunião com o Edinho, ali a gente está discutindo, uma coisa que tem que tocar e rápido é a rede de universidades federais, com esse novo governo, passarem a trabalhar em rede, no sistema de colaboração e desenvolver tecnologia necessária, por exemplo, para pequeno agricultor. Você generalizar esse conhecimento, você assegurar, portanto, uma internet para todos, como foi Luz para Todos, você assegurar a rede de universidades divulgando conhecimento. São as oportunidades que vão surgindo. Eu trabalho muito nessa visão de que as coisas não se resolvem em Brasília.
O dinheiro está em Brasília, né? Ali está um arranca-rabo, enfim, que pega o pedaço maior, tal, entende? Agora, o que depende mesmo é a capacidade de receber esse dinheiro na base, certo? Nosso aí um trabalho que a gente fez juntos com o Paul Singer, né, que deu lugar a um relatório que chama Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local. Nós somos 5.570 municípios. Gente, 2 anos passam rápido, daqui 2 anos tem uma eleição municipal. Quer dizer, a gente passar a trabalhar sobre reforçar e alimentar de diversas formas todos esses movimentos, organizações locais, ONGs, o diabo, associações, né? Não sei se vocês viram, tem um documento que o Célio Turino produziu. Ele organizou aqueles pontos de cultura no país. Sabe o que é? A cultura como força mobilizadora é um negócio prodigioso. Certo? A proposta dele deve ter 4, 5 páginas. Vocês encontram tudo no meu site, tá? Quem não tem meu site é doubor.org, enfim. Podia ser Silva, mas enfim, é Doubor. Está tudo ali, você coloca um Célio Turino ali na lupa de busca, vocês têm documento. Para mim é importante, porque a gente tem que buscar todas as coisas que permitem mobilização e, de certa maneira, a gente dar ferramentas para o pessoal que se organiza na base da sociedade, né? Eu trabalho há muitos anos com essa visão, né, enfim, de que assegurar essa capacidade de apropriação do conhecimento na base da sociedade é absolutamente fundamental, né? E aí não é só mudar a gestão de empresas, mas organizar o conjunto de sistemas, em particular tudo que está ligado ao conhecimento, né? E aí temos experiências já, pega Pintadas na Bahia, pega Piraí no Rio, pega, enfim, tudo que a gente aprendeu, né, na outra fase, né? Vamos ver se a gente funciona com isso, né? Nesse livrinho, eu recomendo, tá online, vocês abrirem no meu site, é logo o primeiro, está nas livrarias também, editado pela Elefante, né? Na parte final eu coloquei 4 eixos propositivos para o nosso futuro, né? Dá certo, subdivididos em 4 ou 5 pontos cada um, certo? Vale a pena, né? E o que eu queria recomendar muito é o seguinte: nós hoje podemos trabalhar em rede e multiplicar essa nossa capacidade de maneira radical, né? Eu coloquei no meu site, porque eu uso todas essas internet, Face, etc., enfim, não para bater boca, mas para divulgar ciência, certo? E funciona. Eu coloquei esses 3 minutos de Paulo Freire sobre como era a ditadura, né? Só no meu Face deu 4.500.000 acessos. Eu fiz a aula inaugural de um curso que eles chamaram Emancipa, organizado lá pela Universidade Estadual do Rio. Tinha 6.500 pessoas. Eu sou professor da PUC aqui, tenho meia dúzia de alunos simpáticos, tal, enfim, certo? Na pós-graduação. Estou entendendo. Quer dizer, a oportunidade, né? Tem o Clay Shirky, um cara escreveu um negócio fundamental sobre o capital parado que tem na cabeça de tantos milhões, né? O Jimmy Wales, que eu trouxe a ele anos atrás aqui para São Paulo, que criou a Wikipédia, né? Ele entendeu que muita gente com boa vontade contribuiria com coisas assim. Cabe a nós de organizar essa boa vontade, né? Gente, é isso aí. Está de graça, viu? Leiam e se divirtam. Como é? Mostra lá para a câmera, para o pessoal ver, conseguir tirar uma foto. Chama Resgatar a Função Social da Economia, uma questão de dignidade humana. Certo? Eu recomendo, já que estamos nas recomendações, sabe o que é? Antigamente, que eram os capitães da indústria, essa era a fase. A gente tem que sair desse negócio, entende? Hoje são as plataformas de comunicação, de dinheiro, de coisas que trabalham com o imaterial. Esses aqui estão no poder. A gente tem que fazer esse salto. Eu organizei um livro que chama O Capitalismo se Desloca. Gente, está online, é um livro pequeno. Eu escrevo, não precisa ser economista para nada, tá?
porque são coisas elementares, né? É só ver a lista de fortunas que está, não tem nenhum produtor ali, é tudo tecnologia e caras que gostam de subir um satélite, enfim, né? Fazer a farra, enfim. Certo? É muito legal, chama O Capitalismo se Desloca, né? E tem um livro que eu recomendo, gente, não é comercial realmente, porque são ferramentas de trabalho, tá? Chama O Pão Nosso Cada Dia, ou seja, ganhar o pão nosso cada dia, certo? Eu pego o que eu organizei sistema de planejamento para vários países na ONU, né? Eu pego os grandes setores de economia e mostro como no Brasil como podem ser rearticulados. Eu sugiro muito, né, esse tipo de leitura, porque, por desgraça, muita gente se convenceu, a economia não vai entender nada, certo? E realmente você não entende nada quando você ouve esses consultores, né, na TV. Mas essa apropriação da compreensão de como a gente resgata essa economia e coloca ela em função das nossas necessidades é fundamental, né? É isso aí, gente. Ótimo. Antes que eu leve Obrigada. Bronca aqui. Não, foi maravilhoso. Queria agradecer muito. Ladislau sempre nos inspira, ele já é famoso, no todo público da economia solidária sempre foi convidado para os debates, para as mesas, palestras. Já tive o privilégio de ver falando muitas vezes, sempre inspirador e acho que fiquei feliz, né, que apesar assim desse momento, dessa situação desoladora que a gente está hoje, mas os caminhos que você aponta e, né, essas tendências são coisas que a gente tem discutido muito aqui na economia solidária. Eu também estou participando aqui ativamente da construção da proposta de economia solidária no governo de transição, e uma das principais que a gente está levando é essa questão, né, do pagamento dos benefícios sociais via moeda social, via bancos comunitários, espalhar essa experiência aí de Maricá e de tantos outros dos bancos comunitários. Olha, no Brasil todo. Se a gente faz a ponte entre o governo repassando, mesmo que não seja tanto dinheiro assim, mas que chegue a pessoas que se organizam no nível local, a gente fazendo essa ponte, em vez de passar simplesmente para Imagina esse negócio de orçamento secreto, essa palhaçada, né? Caramba, esse negócio... Imagina os milhões, né, do Bolsa Família, né, passando por um banco comunitário, gerando, né, renda, essas taxas que hoje vão para o Mastercard, para o Visa, para o Cielo, ficarem no banco para fomentar a economia solidária, fomentar políticas sociais, políticas públicas, nos empreendimentos que estão lá na base, né, promover essa municipalização, né, esse desenvolvimento local, essa municipalização da economia solidária é o que a gente quer. E outra coisa que você citou também, essa questão do Uber, é outra coisa que acho que a economia solidária está com umas propostas bem interessantes de cooperativismo de plataforma para dar resposta. São os próprios trabalhadores se organizando para tirar o Uber do caminho. E gerir suas próprias plataformas online. Isso eu acho que o professor Singer ia ficar muito feliz de ver essa transformação, essa adaptação da economia solidária aos novos tempos, essa nova realidade. Vocês viram o negócio de Araraquara? Lá em Araraquara, você falou do Edinho, lá é pioneiro. Fizeram um Uberzinho, meu. Exatamente. Certo? Aqui eu pago o Uber, né? Um monte de dinheiro vai lá para os Estados Unidos, para acionista que nem sabe onde fica São Paulo. Certo? Agora aqui, em Araraquara, os caras, o taxista recebe não 70%, recebe 97%, entre 93% e 97% do que as pessoas... Cara, vocês têm aqui, vocês podem pegar no meu site, a gente chama de plataformas colaborativas, né? O potencial disso, o pessoal da Casa Verde aqui, certo? São 87 mil habitantes. O cara chama Fernando Camilher. Ele fez mestrado comigo. Ele organizou uma base de conexão das empresas, das escolas de samba, dos bares, dos clubes, dos comércios, o diabo. Organizou a plataforma colaborativa da comunidade. Porque o cara quer fazer uma reforma na casa, ele quer comprar bloco, o que vai aparecer no site? Telianorte, Leroy Merlin. Né? Leroy Merlin, no ano passado, pagou $2 de imposto simbólico na Bélgica.
Esse é o nível. Mas está entendendo? Aparece quem no bairro tem, ou um vizinho, eles tinham um negócio concreto de donas de casa que lá estão produzindo, costurando uniformes, mas não tinha local, né? Aí, como estava nesse site colaborativo deles, que eles se informam uns com os outros, né? Certo? Tem um empresário que disse, olha, eu tenho um galpão que está parado, enfim, vocês podem usar. Você gera produtividade das sinergias locais, né? No nível local. Isso é fantástico. Você vai falando dessas coisas, eu me entusiasmo. Que bom. Eu vou passar aqui para o Fábio, vou te dar 30 minutos também, tá bom? Eu te aviso quando falta 5. E aí depois a gente abre um pouquinho para o debate. Gente, o negócio da Casa Verde, no meu site, vocês colocam Casa Verde, vocês vão ter um relatório como eles se organizaram. Porque a gente usar a internet para a comunidade se organizar na base da sociedade é um eixo. É fundamental, né? Bom, está funcionando, né? Estão me ouvindo. Boa tarde, todas e todos. Cumprimentar, um ótimo te ouvir, professor Ladislau. Cumprimentar a Mariana, amiga, companheira. Estamos... Enfim, a Mariana é quase... A gente se vê umas 3 vezes por dia agora, em diferentes reuniões. Agradecer muito o convite, agradecer ao Instituto Paul Singer, aqui o Marcelo, a Maria Antônia, o Centro Universitário, a Ana, o IEB, pelo convite e pela iniciativa, né? Um cumprimento especial para a Suzana, para a Helena, aqui presentes. Enfim, vocês talvez tenham sentido um pouquinho a temperatura da sala aumentar, é um pouco do meu nervosismo ao falar aqui na mesa sobre o professor Singer. É sempre um desafio. E esse tema, né, o militante e o gestor. Eu vou tentar fazer uma fala retomando um pouco, pensando junto com ele. Acho que o professor gostava de conversar, eu acho que era uma das grandes características dele, né? Ele era uma pessoa que gostava de ouvir e de falar sobre o mundo. Eu acho que isso era... Inclusive, parte da militância dele era construir esses espaços de interconexão entre as pessoas. Então, eu vou tentar fazer uma conversa com ele, pensando um pouco como essa trajetória dele de um militante socialista que o persegue a vida inteira, enfim, me impactou, e como eu penso a partir dessa história que eu conheço dele, né? Eu acho que primeiro começar até com isso, né? A Mariana aqui comentou, eu tive a oportunidade de trabalhar desde a época da incubadora, né? Que a gente trabalhou junto com o professor Singer no surgimento da incubadora em 98, depois ir com ele para Brasília, fui chefe de gabinete, secretário adjunto, durante o período, os 8 anos do governo Lula. O mais importante, inclusive, para mim, desses momentos, foi a oportunidade de poder conviver diariamente com o professor e ouvir as histórias dele. A gente jantava pelo menos 2 vezes por semana num restaurante chinês famoso para nós em Brasília, de todo mundo conviveu com ele, e conversar sobre a experiência dele, e ele contava. Enfim, eu, no final, várias vezes dessas conversas, eu comentava com ele que achava que ele devia escrever a biografia dele. E ele, da maneira, sempre lembrar o rosto dele, generoso e humilde dele, falava, imagina, quando eu falava que era interessante, ele falava, você vai ficar insistindo, eu vou ficar me achando, não sei o quê. Então ele olhava e eu falava, professor, não é pelo senhor que o senhor deve escrever a sua biografia, é porque a sua história é a história da esquerda democrática brasileira da segunda parte do século XX, início do século XXI. Então, uma trajetória que perpassa essa tradição da esquerda democrática brasileira e representa um pouco essa trajetória desse campo político que ele sempre militou, esse campo socialista democrático que ele sempre teve. E eu complementaria
complementaria hoje, não só por ser a representação dessa história, mas porque eu acho que essa prática e essa trajetória dele nos ajuda a pensar o momento presente, inclusive, esse momento de avanço do autoritarismo, de violência, de retrocessos democráticos. Pensar junto com o Paul Singer nos ajuda a talvez iluminar caminhos nesse contexto que a gente está vivendo, né? Deixando claro que, como ele gostava de conversar, eu caracterizaria também o professor Singer como aquilo que o Walter Benjamin chamou de um narrador. Era alguém que, ao contar a história, nos trazia para algumas questões, mas fazendo a ressalva que, numa narração tão importante como quem conta, é quem ouve. Então, é muito a minha interpretação daquilo que eu ouvi dessa trajetória do Paul Singer e como eu vejo essas histórias dele. De certa maneira, uma tradução é sempre uma traição, em certo sentido, né? Então, não quero também ser tão exato assim naquilo que me foi narrado. Eu acho que isso posto, pensar um pouco esse tema, né? Esse tema da própria mesa, o militante e o gestor público. E eu começaria pensando que talvez essas coisas estão muito juntas, na verdade são inseparáveis para o professor Singer, né? A sua militância e o seu papel significativo que ele teve na gestão pública, particularmente na gestão da Erundina e depois durante os 13 anos que ele ficou nos governos Lula e governo Dilma. E são inseparáveis, acho que em primeiro momento, porque a militância, a trajetória militante do professor Singer, eu acho que é o que a trajetória militante em torno do socialismo, da maneira que eu vejo, é o que dava sentido aos outros lugares que ele ocupava na vida, né? Ou seja como intelectual, seja como professor, seja como gestor público, estavam muito permeados por essa trajetória militante dele, que perpassa desde voltando às histórias, né? Eu lembro que ele contava, quando ainda estava no colégio, em 1945, com o fim do Estado Novo, e começa a ter as liberdades de manifestação política e organização política, que ele descobriu várias pessoas próximas do círculo dele que eram comunistas, ligadas ao PC. E ele, eu lembro, para mim, pelo menos, eu não conseguia muito explicar muito, provavelmente tinha a ver que a sede do Partido Socialista Brasileiro ficava no caminho dele, mas ele se aproximou do Partido Socialista Brasileiro. No Partido Socialista Brasileiro, ele descobriu, ainda nessa época, os primeiros textos da Rosa Luxemburgo, editados pelo Mário Pedrosa na época, e se tornou, desde então, um militante político socialista que, de diferentes maneiras, me parece, permeia a partir daí a trajetória dele, né? Seja militando no DROR, movimento que cria kibbutzim, seja como, anos depois, liderança sindical na greve de 53, na famosa greve dos 100 mil, seja, acho que até um ponto precisava ser mais estudado, né, a participação dele na criação da POLOP, Política Operária, que influenciou várias outras tendências nos anos, inclusive da ditadura, e várias correntes. Ele foi um dos fundadores da POLOP, porque ele fazia parte da ala esquerda do Partido Socialista na época, que depois se aliou, né? Seja toda a resistência que ele fez à própria ditadura dentro da universidade, onde foi compulsoriamente aposentado em 69, a criação do SEBRAP, como pensar o país a partir disso, né, estratégia e as interpretações que ele faz da economia brasileira daquele período, né, inclusive sempre eu acho que era uma característica extremamente via fora da caixinha, né? Ele conseguia fazer interpretações, e muito por causa dessa trajetória militante, né? E depois
criação do PT, foi do primeiro diretório nacional do PT no momento da sua criação, foi para a gestão da Erundina antes e depois, nunca deixou a militância dele. Eu acho que a militância dele, de certa maneira, seja na universidade, seja no movimento sindical, seja como intelectual, etc., permeava, me parece, a ação dele, né? O que tem a ver, eu acho que a segunda dimensão, porque eu não separava. Eu acho que, na conversa aqui antes da mesa, o Marcelo me provocou uma afirmação que eu já fiz em outras maneiras, que eu vejo o professor Singer como um luxemburguista. Eu acho que, como eu disse para o Marcelo, acho que ele mesmo não se caracterizaria como tal, porque ele era muito pouco afoito a ortodoxias e a se classificar como alguma coisa específica. Mas eu acho que a visão dele do que era o seu agir e a sua militância e as outras esferas da vida está muito baseada na concepção da própria Rosa, na brincadeira que ela faz de que no início era ação. O próprio pensamento é fruto da ação política e da militância política, né? Então, acho que ele não via, e eu acho que o que eu vejo da prática dele não separava essas diferentes dimensões. Não havia o Singer intelectual, o Singer gestor público, o Singer militante, mas essas coisas estavam completamente interrelacionadas e agindo na vida dele a partir dessa concepção que era a sua prática política, que organizava essas outras esferas de ação sobre o mundo que ele exercia, né? A minha vivência mais com ele foi dele como gestor, né? Digamos assim, o que significa, antes de mais nada, dele como militante ocupando um lugar no Estado. E daí eu acho que lembrar algumas... Enfim, eu acho que até antes de ir nessa experiência e ficando ainda um pouco... Eu estou falando, era um militante, né? E ele, ao mesmo tempo, ele tinha uma visão do que era ser um militante político bastante ampla, né? Eu acho que era uma pessoa que agia com vias, agia no sentido político, né? De uma ação sobre o mundo, visando o socialismo, visando a transformação da sociedade, para alcançar o máximo de igualdade possível e liberdade. O socialismo, para o Singer, daí, acho que não aprofundar nisso, já bastante conhecido, mas o socialismo era sinônimo de democracia, não era um socialismo e democracia, socialismo democrático, era socialismo é a democracia e a prática da democracia efetivada, né? E a própria militância do Singer é uma militância bastante centrada não na ideia de... Até eu não sou linguista, mas me parece que a palavra militante vem daquela origem, né, que vem também militar, etc., que é a ideia de mili, que eram os batalhões romanos de 1000 pessoas marchando da mesma maneira. A ideia de militância do Singer era contrária a isso. Ou melhor, era, sim, a reunião de pessoas para que elas pudessem estar juntas, se reunir, agirem conjuntamente sobre o mundo. Então, essa trajetória, inclusive, política dele, o Singer era bastante resistente à ideia, por exemplo, tão tradicional em alguns círculos de militância, da linha justa, né? Ele nunca ficou preso à linha justa, decide, todo mundo age da mesma maneira. Ele sempre foi muito cioso da própria liberdade de pensamento e da liberdade daqueles que estavam com ele de pensamento e de divergirem, de conversarem, de agirem em conjunto. Por isso, acho que para ele a militância era, sim, reunir as 1000 pessoas, mas não para agirem da mesma maneira. Era conversar sobre o mundo
Por isso, voltando à ideia de conversa, né? Era construir espaços de conversar, de construir aquilo que uma autora que ele não... enfim, nas vezes que conversei com ele, eu falava que eu achava ele não tinha lido muito. A Hannah Arendt chamava de construir os espaços de interconexão entre as pessoas, construir um mundo comum. Eu acho que o militar, para o Paul Singer, era construir esse mundo comum. Por isso que é uma frase de quem conviveu em vários períodos com ele, quando tinha uma crise, tinha um problema, a primeira coisa que ele falava era: vamos nos reunir, vamos marcar uma reunião, porque o que ele queria fazer era conversar sobre o mundo e pensar junto o que era isso. Isso que eu acho que era a principal militância dele, era visar a transformação, visar a liberdade, criando esses espaços de diálogo, de construção comum. E por isso também que ele gostava tanto de conversa, né? E essa característica, daí voltando, acho que vai para ele como gestor público. Como gestor, ele fazia a mesma coisa. Ele não se via como gestor como uma vanguarda, ele não se via como gestor como aquele que ia dar diretrizes para políticas públicas, mas ele se via como gestor e o Estado como espaço que possibilitasse esse espaço de encontro entre as pessoas e de interconexão entre as pessoas. Me parece que isso era muito característico, e isso causava muita tensão dele como secretário de uma estrutura como o governo federal, né? E isso era muito coerente com a própria, enfim, concepção, acho que daí dele, do tanto que com isso, o que é a militância, o que é o socialismo, o que é a transformação, como a visão dele sobre o que é o Estado. E qual é o papel do Estado. E acho que, teoricamente, ele muitas vezes, ao pensar o socialismo, discutiu qual era o papel do Estado no socialismo, né? Como eu acho que as obras dele, em diferentes épocas, vão discutindo isso de maneiras diferentes, mas, pelo menos do livro dele, O que é Socialismo Hoje, no início dos anos 80 em diante, ele coloca uma crítica muito aguda à tradição socialista que foi concretizada, seja no modelo soviético, seja na social-democracia europeia, porque ambas viam a tomada do poder do Estado como a via principal de construção do socialismo. E o Singer falava: olha, o Estado é importante, etc., mas não é ele que vai construir o socialismo. O Estado, ele é um potencializador, ele é um equalizador das diferenças, mas o socialismo não se constrói por decreto do Estado. E eu acho que, em vários momentos, ele vai formulando essa ideia de diferentes maneiras, né? Ele está em diferentes obras dele. Eu tomei uma iniciativa de pegar um texto dele, e um trecho dele que eu acho bastante significativo, que é um texto que eu não sei se foi publicado. Eu tinha ele ainda xerox de mimeógrafo, que é uma... relíquia. Que é uma aula inaugural, na verdade, que ele fez, que ele proferiu na FEA, na Faculdade de Economia e Administração, no início de 1989, chamada O Planejamento como Estratégia de Mudança, que 1989, né, início de 89, ele estava assumindo, ele já tinha assumido, recém-assumido como gestor, como secretário municipal de planejamento. E ele afirma o seguinte nesse texto, se me permitem lê-lo, né? Ele fala: a nova concepção de socialismo, ele está falando, rejeita tais etapas e encara o combate pela democracia como um processo que não se esgotam no plano político, devendo se estender a todos os domínios da vida social. Aí vem já o que depois ele formula como economia solidária, né? Está clara que a institucionalização política da democracia representa sempre uma conquista de grande significado
que abre novas possibilidades à luta pela sua extensão a outros âmbitos. Mas nesta luta, o papel fundamental não é dos governos, mesmo quando em mãos de partidários da democracia total, mas das mulheres e dos homens comuns em seus lugares de trabalho e de moradia, e de estudo e de prática esportiva, e etc, etc. A luta decisiva é sempre pela transformação da vida cotidiana, pela crescente satisfação das necessidades materiais e pela crescente participação direta ou indireta de todos na tomada de decisões que afetam significativamente a vida de cada um e cada uma. Daí ele continua: salientei assim deliberadamente que o papel fundamental não é dos governos, porque o exercício do poder governamental, mesmo no capitalismo democrático, continua sendo essencialmente autoritário. É muito interessante esse papel dele sobre o próprio Estado, né? E sobre E daí ele vai desenvolvendo, ele fala: é simplesmente impossível atribuir ao mesmo organismo, que é o Estado, a defesa da ordem pública e sua transformação. Ou seja, a transformação não passa por dentro do papel do Estado. Apesar dessa visão do Singer, eu acho que ele estava muito longe de ser um anarquista, apesar de ele era um socialismo que incorporava várias tradições do socialismo. Não era, ele lia, era um enorme, eu acho que tinha uma erudição sobre o socialismo que eu nunca vi igual, né? Lia todas as tradições socialistas utópicos, anarquistas, marxistas, etc. E ele não é contra o Estado, pelo contrário, ele elabora, mas o Estado não é o sujeito principal da transformação. Pelo contrário, o Estado, como ele afirma aqui, tem um caráter sempre autoritário. E ele desenvolve aqui nesse texto por quê, né? Ele fala: ó, a pessoa tem que decidir e é delegada a uma pessoa a tomar decisão. Isso é autoritarismo. E ele fala: ó, isso daqui, lembrando, 1989, começo das experiências de orçamento participativo, de abertura do Estado, que o Singer foi um dos gestores. Aliás, algumas agendas que o Singer lá em 89 estava colocando ressurge agora com força, né? Foi um dos principais proponentes do passe livre na gestão da Erundina, que foi entampada, né? E agora retomando o orçamento participativo. Infelizmente, a gestão da Erundina teve apenas 4 anos, então, em outros lugares, o orçamento participativo ficaram mais consolidados, mas o que foi feito na Prefeitura de São Paulo, a partir da Secretaria do Planejamento, foi uma coisa incrível na época, né, do volume de dinheiro colocado para o orçamento participativo e o grau de participação que foi, na época, colocado. E tinha muito a ver com essa leitura do Singer, eu acho, do que é o Estado. O Estado não é ele que faz a transformação. O Estado, eu acho que ele pode potencializar, ele pode... Eu acho que, pegando um contrapondo, né, voltando, brincando, ele não era contra o Estado. Pelo contrário, eu acho que em vários momentos, daí um relato meio pessoal, eu tentei... Não vou dizer os motivos, mas na convivência com ele eu falava: professor, não está na hora de sair desse governo? Você não acha que se desgasta muito dentro desse governo e podia contribuir em outras coisas, em outras frentes? E ele falava, num outro sentido, ele falava: na verdade, estar no governo, trabalhando pela economia solidária, é um projeto de uma vida de militância. Ele não utilizou esse termo, mas era quase um pouco isso. E era uma vida de militância porque eu acho que ele via o lugar do governo como um lugar de poder no sentido de potência, de abrir possibilidades de fazer mais, colocar mais coisas, e isso acho que, mas sempre com visão de que não era o Estado que fazia. E isso gerou, e daí as histórias desse processo na convivência com ele eram enormes, não? Acho que por causa dessa... tem mais 5... dessa concepção dele, eu lembro, por exemplo, a primeira reunião que ele marcou com a equipe da Secretaria Nacional de Economia Solidária, né? Lembrando que a Secretaria Nacional foi criada por uma demanda do próprio movimento de economia solidária. Ele tinha recebido um convite
indireto, quer dizer, não indireto, mas não formalizado ainda na época, em 2002, do Lula para ocupar uma diretoria do BNDES. Era o convite oficial na época. O movimento fez uma plenária, propôs de ser uma secretaria nacional, propôs dele ser o secretário, e ele tinha muito essa visão que ele deveria... enfim, que ele não ocupava sozinho um lugar, que ele representava forças sociais, um pouco a partir dessa ideia, né? E ele acatou, talvez pessoalmente seria melhor ir para uma diretoria do BNDES, mas ele acatou um pouco a proposta do movimento, aceitou ser secretário, convidou para compor a equipe pessoas que ele considerava representativas das forças e do movimento social da economia solidária. Na época, pessoas ligadas às incubadoras, pessoas ligadas às entidades da igreja, pessoas ligadas ao movimento sindical, ao movimento negro, etc. E a gente fez uma primeira reunião da secretaria em junho de 2003, tinha acabado de ser criada, que ele falou o seguinte, ele reafirmou isso, o convite, a gente estava se conhecendo, todo mundo, né? E ele falou o convite para cada um e falando, a ideia também, ele estava conhecendo as pessoas, não eram muitos vindas dos movimentos que ele não tinha tanto contato direto, mas ele fez uma afirmação que acho que marcou todos nós e era bastante, enfim, que ele falou, a tendência é cada vez mais, por mais de muitos de nós vindo do movimento, mas cada vez mais nos distanciarmos do movimento por estar ocupando esse lugar diferenciado que é o Estado. Agora, eu recomendaria a todos nós a lutar o máximo possível contra isso. Ao máximo possível resistir a esse distanciamento desse lugar de onde que a gente veio. Que dá para dizer, aliás, ele tinha uma grande questão, daí um parênteses, contra a profissionalização da política, né? Lutou dentro do PT contra isso, lutou a continuidade e esse distanciamento do lugar que se veio, né? E essa visão, além dele afirmar isso, foi uma certa prática dentro da secretaria, né? Ele tentou o tempo todo evitar esse distanciamento das forças sociais reais que faziam a economia solidária. E ele enfrentou, inclusive, brigas diretas com o movimento por causa disso. Uma delas, só para citar, é que ele acreditava nessa dimensão, ele acreditava que não cabia à secretaria ser indutiva da economia solidária. Havia uma grande reivindicação de criar grandes programas, grandes ações, que deveríamos induzir setores, etc. Ele falava, não, a gente tem que ouvir o que lá embaixo está dizendo, os que estão fazendo a economia solidária na base. Ele passou 2 noites acordados, eu lembro, deve estar em algum arquivo dele, anotações para ele. Ele leu todos os projetos que chegaram na secretaria em meses e tentou sistematizar o que os projetos estavam pedindo. Por que ele fez isso? Até na época acusavam, é balcão, vai ler os projetos. E ele falava, não, a gente não tem que deduzir da cabeça de meia dúzia, por mais que venha do movimento, o que deve ser feito. A gente deve ouvir o que esses projetos estão dizendo para a gente fazer. Era havia esse debate, né? Não era ser indutivo, mas era deduzir um pouco do... E é como ele via muito a Senais, ela era um espaço de ouvir essas... E ele como gestor, né? E ele fazia isso de outras maneiras, né? Primeiro, criando espaços de participação, tanto internamente à secretaria. Ele instituiu uma reunião do Conselho da Secretaria, que no primeiro momento ele queria que todo mundo, como era na incubadora, estou vendo a Vera Soares, a Mariana, na Secretaria Nacional, todo mundo fazia parte da Secretaria, participaria das decisões da Secretaria. Do motorista do Ministério, que ficou responsável pela Secretaria, aos diretores, aos coordenadores, ao Singer, tudo era discutido ali. Ele, aliás, propôs que a gente trabalhasse não na estruturinha fechada, cada diretoria com a sua responsabilidade, mas o que ele chamou de frentes de batalha. A gente se organizasse equipes para trabalhar com temas da economia solidária.
eu me tornei um especialista em marco jurídico, brincando, por causa dessas frentes de batalha, que eu fiquei lá com alguém que era do... e fui tocar um pouco isso. Isso internamente, a secretaria, e isso gerava muita tensão também. A gente era chamado por alguns do soviete dentro do Ministério, por outros, mais pejorativamente, uma ONG, mas sempre era a tensão dessa tentativa de transformação da própria lógica da estrutura burocrática do Estado, né? Ele fez isso para fora, no diálogo com o movimento, não só a partir também das conferências nacionais, etc., mas também instituindo grupos de trabalho, não só internos, mas com o Fórum Brasileiro. Então, o mapeamento da economia solidária era feito compartilhadamente com gestores e movimento, o marco jurídico a mesma coisa, a formação, os centros de formação, eram todos... Não era o gestor construindo e depois ia discutir com a sociedade civil. Ou discutia com a sociedade civil que propunha uma coisa e depois o gestor executava. Era a tentativa de misturar isso, né? Além da aversão dele, e eu acho que não era uma aversão por princípio, era uma aversão baseada nessa concepção à burocracia do Estado. Então, eu lembro de algumas clássicas, né? Primeiro, na hora de fazer planejamento, e tinha planejamento do Estado, etc., ele construía, formulava, etc., mas na hora, eu lembro que ficou marcada de construir as famosas metafísicas de cada ação, cada atividade. Ele brincava, ele falava, vamos para um momento para discutir metafísica, que é justamente a concepção dessa coisa tão fechadinha do Estado que não vê as pessoas no fundo, né? Não dá para falar, vou atingir 200 pessoas, 200 mil. A ideia dele é que era... É metafísica essa leitura, né? Até uma vez que eu lembro, a gente lá tendo que fazer planejamento, responder ao TCU, etc., e ele tinha uma certa aversão por isso, que achava que nosso tempo devia ser dedicado a dialogar com o movimento, a construir conjuntamente política pública, que conseguimos convencer que algumas coisas lá para o Ministério do Planejamento estavam sendo encaminhadas e feitas e para os órgãos de controle, etc. E eu lembro que na reunião, no humor também que o Singer tinha, ele falou, tudo bem, eu concordo que a gente faça isso, mas com uma condição, que tudo isso seja feito com o máximo mau humor. Que eu acho que era a leitura. A nossa função era outra, não era gerir o aparelho do Estado. A nossa função era ser esse lugar de potencialização dos encontros, etc. Estou fazendo alguns relatos, né, mas poderia ter outros. Tinha até anotado algumas coisas, mas acho que o tempo já passou. Talvez só acabaria, eu acho que lembrando de uma... Também acho que era uma característica dele, inclusive como gestor, né? Tem porque enfim, tem o Singer é conhecido, né, pela seu otimismo e sua generosidade, e falavam isso dele, ele mesmo falava, né, que fazia parte da personalidade. E eu achava que não era só também, mas não só parte da generosidade. Eu acho que era uma qualidade, uma virtude política do Singer. Eu acho que ser generoso e o otimismo dele fazia parte das virtudes políticas que o perpassava como militante e como gestor. E daí eu relataria uma última história com ele que para mim é bastante significativo, né? Eu lembro o começo da secretaria, a gente chegou depois, né? O governo já estava estruturado quando foi criado, e muito preocupado com os grupos políticos, as disputas, etc. A gente foi conversar com ele sobre isso, falou, tem tal pessoa fazendo isso, tal pessoa fazendo aquilo, estão querendo passar o nosso tapete, etc. E ele era muito resistente em qualquer circunstância. Quando ele falava, precisa brigar pelo orçamento, precisa brigar por não sei o quê, ele era muito resistente a ter uma prática, e ele falava isso, ele falava, não me acotovelo pelas coisas, não chuto porta onde eu
não sou chamado. E nessa coisa de falar das disputas, ele meio falou: eu poderia acreditar que essas pessoas estão agindo por má fé, etc. Mas não tenho dados para dizer isso, e na ignorância prefiro acreditar que elas estão querendo colaborar pela construção da política. Eu lembro quando ele contou isso, vou acabar só com isso, mas para mim sempre marcou. Me veio uma história na hora de um relato se não me engano, do Lévi-Strauss, falando da chegada dos conquistadores europeus aqui nas Américas, que fala que enquanto os europeus ficavam discutindo se aqueles que aqui chegaram tinham alma ou não tinham alma, aqueles que estavam aqui ficavam discutindo se aquelas pessoas estranhas, barbudas, num cavalo, que não sabia se era, ficavam discutindo se eram humanos ou eram deuses. E o Lévi-Strauss fala, em grau igual de ignorância, acreditar que eram deuses é muito mais digno de seres humanos do que... eu acho que isso era eu estou exagerando, mas acho que era a leitura do Singer com as pessoas, nas conversas, na ação política dele. Era uma coisa que, falando em outros termos, ele fazia política com o P maiúsculo. Era não em termos gramscianos, né, que fala da pequena política e da grande política. O Singer sempre fazia, em qualquer dos espaços, a política com o P maiúsculo, querendo reunir, juntar as pessoas e sempre trabalhando, acho que nisso que ele acreditava como um socialismo, que era a radicalização em todos os espaços da atividade democrática. E eu diria que no mundo que a gente está hoje, essas práticas do Singer têm extremamente muito a dizer e a ensinar, né? Essa construção do mundo comum e essa radicalização da democracia. Bom, é isso. Obrigado. Queria agradecer, Fábio, muito. Nossa, é uma delícia, né, ouvir essas histórias do Singer também. Por mim, ficaria aqui horas lembrando dele, das histórias. E só também lembrar, como bem o professor Reinaldo falou, acho que também esse legado dele como gestor e militante perpassa para além dele, né? Acho que todos os alunos que ele formou, que ele incentivou, acho que temos muitos desses alunos que passaram lá para a incubadora da USP, que foram para a gestão pública, que se tornaram gestores públicos, né, levando, né, os ensinamentos do Singer, os princípios da economia solidária, implementando as ideias dele na gestão pública. Então, não só ele fisicamente presente, né, nas gestões que ele participou, da Erundina, Lula e Dilma, mas acho que em muitas gestões aí Brasil afora, né, durante o período que ele estava lá na incubadora, que a gente participou de gestões municipais, né, em Osasco, em Guarulhos, em várias cidades, mas do povo que saiu de lá e se espalhou, todo mundo que, né, aprendeu, bebeu da fonte com o Singer, ele se inspirou nele para implementar depois políticas públicas, né, tentar fazer essa política aí com P maiúsculo em outros lugares e seguindo os ensinamentos dele. Isso é muito rico, né? Isso não vai morrer nunca, que um vai passando para o outro e vai estar sempre presente. E agora, gente, eu queria propor para vocês, são 15:07, eu queria ver se a gente... Temos um tempinho ainda, 7h30 a gente tem o lançamento do livro. E aí eu queria ver se vocês abriam, se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma história para contar, quiser falar, a gente abrir uma rodadinha, pode ser? Para quem quiser se inscrever, aqui tem um rei ali. Uma pergunta. Oi. Para o Ladislau. Bom, em primeiro lugar, cumprimentar aí a organização do evento. Eu sou Fernando Matos, eu sou doutor pela Unicamp e sou professor de Economia Brasileira na UF, Federal Fluminense, né? E o ano que vem estarei na USP fazendo um pós-doc no IEP, eu espero, né? Mas a questão, cumprimentar também os palestrantes, adorei as duas falas, né? E o professor Paul Singer foi da minha banca de doutorado, eu tenho essa alegria, né? Queria perguntar para o Ladislau uma coisa, uma pergunta curta, mas que é complicada, eu acho, né? Quer dizer, a gente vê que o PIB não cresce e a burguesia está ganhando muito dinheiro, né? Esse é um ponto. O PIB brasileiro não tem crescido e a burguesia ganhando muito dinheiro. Você tem uma explicação nos seus livros para isso, né?
A burguesia. A burguesia ganhando muito dinheiro, né? Isso, beleza. E o PIB não está crescendo. Você, nos seus livros, explica isso hoje também, mas, enfim, mais do que essa discussão que você sempre faz, eu queria ver juntos aqui, nós fazemos uma reflexão, a partir da sua resposta, enfim, das questões políticas que estão envolvidas agora, né? Quer dizer, como é que entra esse governo novo, esse enfrentamento que a gente vai ter, que é duro, a gente sabe, né? E a que ponto podemos pensar ou não, enfim, depende da visão de cada um, aliança de classe, etc. Porque pelos estudos que eu fiz, e muitos fizeram, que quando teve um pouco de paz política no país, né, quando foi possível ter alguma aliança de classe, enfim, né, nós pudemos avançar, né. Quer dizer, não estou passando pano, não, que o Brasil, a gente fez um lançamento do livro no Museu da República, do livro que eu publiquei pela UCTEC, que chama A Economia Brasileira de Getúlio a Dilma, e lá para os meninos que foram, meus filhos inclusive, os alunos, ex-alunos, eu citei todos os anos no Brasil que teve golpe ou tentativa de golpe, e é uma coisa impressionante, né, que são muitos anos, né, talvez metade dos anos teve alguma tentativa de golpe, né, ou um golpe de fato, né. Então, nossa conjuntura política sempre foi conturbada, mas nesse contexto que nós vemos aqui da repartição da riqueza e da renda, que está sendo cada vez mais concentrada, né? Que desafios políticos que a gente vê aqui no Brasil, né? Nesse cenário que nós temos agora, uma discussão mais estrutural, né? Não a questão mais partidária e tal, que isso também importa, mas a questão de ver pelas classes sociais e as possibilidades que nós temos para, enfim, para fazer o governo Lula e a sequência dos anos ser um enfrentamento não só contra o nazifascismo, mas também o desenvolvimento econômico, que a gente precisa demais disso, né? Com certeza. Eu acho que pode passar para mais. Acho que o Reinaldo pediu, né? Mais umas 2, 3 pessoas, depois volta aqui para a mesa. Obrigado. Eu sou o Reinaldo Pacheco, da incubadora, lá da USP. Prazer ouvi-los, professor Ladislau. Já ouvi várias vezes, nós já levamos ele lá em seminário, lá na USP. Estava Erundina junto, por coincidência. Aliás, nós fizemos a reunião lá da fundação do Banco Jardim Maria Sampaio, acho que foi em 2007, estava Erundina lá também. A Luísa Erundina. E, então, eu vou ter uma chance de amanhã falar um pouquinho mais do Singer, então vou deixar para... Porque ele é uma pessoa assim, fora de série, né? Ele é um acolhedor, né? Um acolhedor, ele acolhia por amor. Então, essa era... Agora, eu queria pensar na linha de o que se vai fazer para frente. Eu vejo 2 oportunidades que eu aproveito esse ensejo aqui para colocar o seguinte... Ele ficaria muito feliz, eu acho, de ver isso. Uma são as cotas. As cotas na USP, eu sou uma testemunha que estou há 30 anos lá, então eu nunca vi uma turma de engenharia civil com preto, pardo, negro. Hoje metade é preto, pardo. Numa turma de engenharia civil, e você sente, né, você sente a mudança significativa inclusive temos que nos modificar, né, a metodologia que o Ladislau fala, né, as metodologias têm que ser modificadas também, né. E outro, eu queria falar da curricularização da extensão, que é uma grande oportunidade que tem aí. Também é problemático, porque a universidade, a USP não conhece a economia solidária. Vocês terem uma ideia, muito pouca gente sabe o que é economia solidária, ITCP, o que é uma ITCP, né? Então, essa divulgação, a importância e a curricularização da extensão pode trazer uma grande oportunidade para... uma lei que vai ter que ser lei no Brasil, é mais ou menos, né, mas a partir de 2023, 10% do currículo da graduação tem que ser feito com extensão. Isso abre uma janela. Tem muita competição, muita disputa, porque extensão também é empreendedorismo capitalista, abrir negócios, é o que a universidade mais faz, né? Mas abre um campo, né? Abre um campo para extensão, e extensão
visão solidária, que é o que a gente está pensando muito. Queria só deixar essas duas coisas para vocês também falarem, se for o caso, tá bom? Obrigado aí, viu? Mais alguém, gente, quer falar? Eu queria, Fábio, eu fiquei aqui morrendo de inveja de você, porque eu tive Você quer se apresentar primeiro? Se apresenta. Eu sou o professor Alexandre Barbosa do IEB. Fiquei morrendo de inveja de você, cara, porque eu tive com o Paul Singer, assim, das filhas, então, né? Sei lá, conversando com ele assim umas 3 vezes, e com ele no mesmo ambiente, essas assembleias, né, assim, talvez umas outras 10, assim, né, e era sempre uma energia muito vibrante, né, muito contagiante, né. Eu imagino o que é estar com ele, né, e ao mesmo tempo a dificuldade que deve ser chefe de gabinete de uma pessoa como o Paul Singer, né, que não era uma pessoa operativa, né, e aí você colocou um pouco essa visão dele do Estado, né? Não como espaço ali indutor ou como espaço transformador, né? Mas como um espaço de reverberar a energia da diversidade da sociedade, menos pautar e mais acolher e mostrar, revelar o que já estava presente na sociedade. E aí eu vou ser muito franco, né? Porque durante o primeiro governo Lula, especialmente no primeiro governo Lula, que eu tive alguns projetos ali, conheci vários dos ministros, né? E algumas outras universidades, não vou citar nomes aqui, e era algo que me deixava incomodado, né? As pessoas zombando do conceito de economia solidária, do Paul Singer. Isso é assistencialismo. Lá no Ministério do Trabalho, eu tinha colegas que estavam lá, falando, não, meu Paul Singer você deixa ali, ele nem está preocupado com orçamento, ele quer brincar de fazer cooperativa. Tá? Então, estou falando porque você deve ter vivido isso na pele, né? Não sei quanto e eu acho que, ou seja, daria para ter associado as duas coisas, mas eu acho que havia, talvez, eu estou te perguntando muito francamente, porque acho que é você a pessoa que pode responder isso. Ao mesmo tempo, o fato de ter esse aspecto de acolhimento, de manter a diversidade, talvez seja o responsável pelo alcance da economia solidária, sem chegar e dizer isso não é economia solidária, e cada organização dizendo o que eu acho que é economia solidária ou não. Então, eu falo porque isso sempre me incomodava. E como é que vocês eram vistos lá no Ministério do Trabalho? Porque havia várias secretarias, né? Havia uma certa coisa, o grupo do Paul Singer, das cooperativas, isso não vai gerar emprego, mas hoje você vê a quantidade de trabalhadores em cooperativas é maior do que os trabalhadores metalúrgicos no Brasil. Quem que é que tem potencial de transformação, né? Então, eu queria saber como é que era, queria saber mais dessas histórias, obviamente que a gente vai ter hoje e amanhã para conversar, mas um pouco eu acho que eu ficava ressentido, porque eu sempre vi o potencial da economia solidária, com as críticas que se fazia, mas eu acho que havia uma opção ali, né? Ou talvez houvesse o caminho do meio. Como é que era a sua posição ali de chefe de gabinete? Algumas vezes ele falou, secretário, vamos ir mais forte, conseguir mais recursos, vamos. Eu queria que você abrisse um pouco mais ali E como é que essa equipe do motorista ao Paul Singer trabalhava? Fiquei encantado com essa história. Né? Então é isso. Na verdade, é mais levantar a bola para você poder falar mais para a gente. Mas alguém, vamos retornar então aqui para a mesa para a gente ir fechando. Quer começar lá? Olha, Fernando, tem um negócio central que é... Gente, eu falei pouco do Paul Singer, né? Eu convivi, fiz muitos trabalhos com ele. Você sabe que a minha atenção, digamos assim,
é seguir no caminho dele, o que dá para fazer, né, o para frente, né? Quer dizer, essa é, para mim, a preocupação maior. Acho que todos nós devemos ser, de certa maneira, fiéis à sua mensagem, entendendo, inclusive, os novos caminhos que se abrem, né, nesse processo. Esse é o meu apoio. Basicamente, a dinâmica central, o nó da questão, o elefante econômico no meio da sala, é que o dinheiro não está sendo produtivo. Por que o Piketty escreve um catatal de 800 páginas e vira famoso no mundo? Certo? Porque ele demonstrou, não precisava escrever 800 páginas, de maneira cabal, que hoje rende muito mais você fazer aplicação financeira do que fazer investimento produtivo. E o dinheiro vai para onde? Vai para a aplicação financeira. Entende? O grande problema agora do Lula é quanto os que mamam no sistema financeiro, que não produzem rigorosamente nada, certo? Vão ceder, digamos, porque, enfim, as coisas chegou a um sistema estrangulado, né? Certo? Eu acho que, a partir do Piketty, mas você tem uma galáxia de economistas hoje que mandaram um bauru para todo o sistema, para estar refutando o Friedman, para estar discutindo o Hayek e os neo-institucionalistas e o que seja, tá? Estão varrendo o mapa. Entende? Nós temos a tragédia ambiental, a tragédia social, o caos financeiro, certo? Isso aqui está indo para o brejo. Né? Os americanos chamam slow motion catastrophe, né? Catástrofe em câmara lenta. E é real, gente. Isso aqui, olha, está indo para o brejo de maneira não no sentido acadêmico, está indo para o brejo de maneira real, né? Então, todos os trabalhos, por exemplo, você pega o Stiglitz, você pega a Mariana Mazzucato, você pega a Kate Raworth, né? Você pega aqui tanta gente, você pega o último livro sobre a fome aí organizado pela Teresa Campelo, né? Sabe o que? Nós temos uma geração de economistas, pega a Juliane Furno, pega, enfim, tem um monte, né? Enfim, a gente coloca no centro o seguinte: isso aqui, como é que a gente resolve problemas reais, né? Os dramas. E o sistema financeiro não é um setor, certo? Porque hoje são apenas sinais magnéticos, né? Certo? Então, quem controla esses sinais magnéticos controla se há dinheiro ou não para a saúde, certo? Com que facilidade se tira do dinheiro do SUS, né? Então, esse é o dilema, digamos, do acesso aos recursos que claramente vai ser a guerra, né? E esses governos, para mim, o que você diz, né, das rupturas, né? Eu sou de idade que, para mim, é concreto o suicídio do Vargas, né? Como uma ruptura de um processo de industrialização que se tentava, tá? E eu fui pegando, enfim, a gente se enche de esperança e crau, se enche de novo de esperança e crau. Sabe o que é? Esse tipo, eu gosto do livro do GC, né? A Elite do Atraso, certo? Esses caras, quando estão no governo, não agem em função dos interesses do país, e quando estão fora do governo, porque chega a rupturas momentâneas, eles não deixam funcionar, entende? Você pode... Eu acompanhei muito a situação da Venezuela, né? O Chávez, etc., certo? Esses caras viviam da exportação do petróleo, nunca fizeram porra nenhuma em função do país. Quando isso se rompe, certo? Eles não deixam agora governar, entende? É esse sistema, né? Eu digo que a gente só pode ter democracia no Brasil se a gente não usa, né? Essa é a dimensão do processo, né? Eu acho que esse aqui é essa gente que nem governa, nem deixa governar, porque quando governam em função deles, entende? E quando alguém tenta inverter em função das necessidades, como o Chávez fez com as cooperativas, a interiorização do desenvolvimento, o uso do petróleo para desenvolver o país, olha, está aí a zona que criaram, né? Com todo o apoio americano, né?
Aí vai ser a atenção nossa, né? Para mim, eu volto, para mim ser fiel ao Singer, sabe, é organizar na base da sociedade a reapropriação dos processos. E podemos fazer de maneira radicalmente mais inovadora com toda a sociedade do conhecimento, né? O Rubem, eu achei muito simpático esse negócio que a USP não conhece a economia solidária. O interessante é o seguinte: eu coordenava a pós-graduação em administração da PUC, né? Aí o Singer veio me procurar lá e disse: Lau, dá para a gente ancorar aqui o curso sobre economia solidária, porque até sair lá na USP, autorização e não sei o que. Eu, na hora, assinei um negócio que a PUC é suficientemente zoneada para ser eficiente, né? Entende? Quer dizer, você tem uma boa ideia, você monta, depois você explica. Por 2 anos funciona lá o curso. Eu, inclusive, participava das aulas, fazia parte, né, dessa coisa, né? Eu acho que nós temos... Para mim, sempre eu busco a dimensão propositiva, né? Por exemplo, esses 10% de extensão. Gente, eu faço de conta, entende? Quer dizer, o que a gente pode fazer, caramba, entende? Eu hoje coloco, eu publico artigos agora, por exemplo, no Latin American Perspectives, Universidade da Califórnia, porque eu tenho que ter pontinhos, né? Para eu ser respeitável como professor, o que em si é humilhante, né? Entende? Agora, ninguém lê esse negócio, entende? O Latin American Perspectives me mandaram, Eduardo, os parabéns pelo artigo, né, publicado por eles, e eu posso lê-lo por 24 horas por $37. O artigo que eu escrevi, que não me pagaram, eles me autorizou a ler por 24 horas. E eu tentei imprimir, pelo menos para ter o artigo. Não, o sistema é bem montado, você não consegue imprimir, entende? Você não consegue mandar para um amigo. Entende? Meu, que é isso? Você sabe, de mesma maneira que os banqueiros intermediam dinheiro, eles intermediam conhecimento, outros intermediam. É um sistema de plataforma, não é mais um sistema de indústria. Eles drenam, inclusive, os sistemas produtivos, industriais e outros, né? É um novo sistema. Agora, cabe a nós, eu acho, aproveitar o imenso potencial da economia do conhecimento, né? É o potencial da colaboração, as articulações em rede, as plataformas colaborativas, como tem esse Araraquara que a gente está mencionando, ou que eu mencionei, Casa Verde, né? Um exemplo extremamente interessante, como através de uma plataforma que é uma merreca, que é simples de organizar, os custos são ridículos, né? As ondas eletromagnéticas são da natureza, não são da Globo, certo? Você pode gerar a conectividade na base da sociedade de maneira radicalmente inovadora, né? Para mim, é um eixo fundamental, né, de uma reapropriação das iniciativas na base da sociedade, né? Livros como do Jeremy Rifkin, né, o livro da Mariana Mazzucato hoje, tem livros do Michael Hudson, por exemplo. Você sabe que é realmente uma nova geração de economistas que eles não estão interessados se eles são ortodoxos ou heterodoxos ou coisa do gênero, certo? Eles estão interessados em propostas realistas que possam funcionar para a gente parar de avançar nessa catástrofe em câmara lenta que a gente está avançando, né? E eu acho que a leva de novos economistas no Brasil que estão trazendo essa coisa é muito importante, entende? Agora, o que a gente ensina na economia continua na pré-história, tá? Para mim, não são teorias econômicas, são justificativas, entende? Desigualdade, inclusive. Justificativa para desigualdade. É isso aí? Obrigada. Cabe a você que agora tem mais o... A gente faz entre passado e futuro, eu tentando pensar com os passos seguintes e o coisa. Que alegria ter o Eduardo Suplicy aqui conosco, porque faz parte de toda essa...
Nós somos um bando de teimoso. Esperar o Fábio falar, mas agradecer a presença do Suplicy, que é conselheiro também aqui do Instituto Paul Singer, autor da Lei Paul Singer de Economia Solidária no município de São Paulo, que eu tive o prazer de ajudar a construir junto com a Vera, outros colegas Fábio que estão aqui, né? Sempre e amigo, né? Fiel escudeiro do Singer, sempre juntos. Uma alegria ter você aqui. Dia 25 de janeiro, no pátio do colégio, onde estava havendo a missa de aniversário da cidade, falei com o Celso Pitta e Ricardo Otaque, falei da ideia, eles aceitaram, suspenderam aquela norma. E uma senhora Vivian, com 12 anos de experiência na Cooperativa Agrícola de Cuti, advogada e psicóloga, que também andava no parque, se ofereceu de escrever o estatuto da cooperativa. E daí formou-se a cooperativa, que eu até recomendo de vocês, quando forem ao parque conversar com as pessoas. Quando se completaram 10 anos da cooperativa, eu sugeri a Mônica Dallari, que tal você escrever o livro da história da cooperativa? E foi uma coisa tão bela. E o professor Paul Singer escreveu o prefácio dizendo que aquela cooperativa que existe há 22 anos constitui um exemplo de economia solidária, e assim, falando com muito entusiasmo. Um outro episódio era 2013. Paul Singer e eu fomos convidados para fazermos uma palestra ali no auditório da Secretaria da Receita Federal, na Avenida Tiradentes, para umas 600 pessoas da Receita Federal e professores da rede pública. E ele falou, então, da história da economia solidária no mundo e no Brasil, das 8 às 10 da manhã, e daí ele falou, agora vocês vão ouvir o senador e professor Eduardo Matarazzo Suplicy, que vai lhes falar sobre a renda básica de cidadania universal e incondicional. Quando foi aprovada, sancionada a lei, ele estava presente pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004, vai fazer 19 anos, ele disse, eu pensei, porque a lei diz que será instituído por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como fazia o Bolsa Família, até que um dia será um direito universal para todos nós, brasileiros e brasileiras. Quando foi sancionado pelo presidente Lula, eu pensei, disse Paul Singer, que eu faria parte do grupo de trabalho que iria estudar as etapas de como seria implantada. Eu fiquei encantado, falei, puxa, que boa ideia, vou escrever para a presidenta Dilma, era 2013, para ela constituir o grupo de trabalho, conseguir que os 81 senadores de todos os partidos assinassem essa carta. E eu acabei escrevendo 34 cartas, até que ela finalmente me recebeu, mas já estava no Palácio da Alvorada, aguardando o resultado, que infelizmente foi de afastá-la do governo. Mas, e agora? Agora quero lhes dizer, eu ainda semana passada escrevi uma carta ao presidente Lula, ao vice-presidente Geraldo Alckmin, aos que compõem o grupo de desenvolvimento social, sugerindo que naquele grupo onde estão Pércio Arida e Tereza Campeiro, Márcia Lopes e tal, muitos favoráveis ao Bolsa Família, que estejam também pessoas como as da Rede Brasileira da Renda Básica, que possam colaborar para, conforme está inclusive no programa do PT, dos 8 partidos que assinaram, que venham a considerar
os passos ao longo desses 4 anos de como vamos passar do programa Bolsa Família para a renda básica universal. E eu acho que lá do céu, Paul Singer vai estar ajudando minha Helena. Eu espero, e inclusive, que todos vocês venham a considerar esta possibilidade, tá bom? Então, parabéns a vocês e parabéns ao Paul Singer pelo extraordinário legado que nos deixou, e toda a força ao Instituto Paul Singer, que podem sempre contar com a minha colaboração. Muito obrigado. Bom, Alexandre, poderia... Acho que vai ter que ficar para cerveja, etc., que tem várias histórias aí. E eu diria que todo esse processo foi muito permeado de conflitos. O processo das Senais como um todo, né? Essa experiência do Conselho, por exemplo, gerou conflitos os mais diferentes. O Conselho que reunia todo mundo na secretaria, né? Tinha conflito dos diretores e coordenadores, porque isso daqui rompia com os próprios lugares de cada um e as suas caixas. Tinha conflito com gestores do Ministério, que eu lembro, uma falou comigo, falou, não quero participar dessas reuniões, eu quero que vocês mandem e eu obedeço. Era um pouco isso, nem todo mundo quer participar do processo. Havia conflito para fora, isso, né? Dentro do Ministério nos iam brinquei, como o soviete, como... Podia ser da maneira mais pejorativa, ou é o soviete, ou parece um ONG, ou o Singer é um intelectual, que era uma maneira de desqualificação também, mostrando que pessoas com a figura do Singer, que eu acho que é uma história também da esquerda, essa relação. Por isso que eu quis afirmar que ele é, antes de tudo, um militante, e eu acho que ele sabia mexer com a máquina pública. O que ele queria era transformar a máquina pública de outra maneira. Ele não se adaptava, e por isso a questão de trazer esse texto, né? Ele não se adaptava, ele não estava lá fazendo... A própria palavra gestor público é uma palavra que dói um pouco, né? Gestor é aquele que gestiona. O Singer não queria gestionar, ele queria transformar as coisas, queria mudar por políticas públicas, etc. E isso gerou, acho que no decorrer, de novo, das Senais, internamente, muito conflito. No Ministério tinha esses conflitos por essa prática, mas também isso daqui, né? E eu acho que ele tinha consciência disso. Foi um movimento, como eu disse, que propôs de ir para o Ministério do Trabalho, mas ele foi muito entusiasta, porque ele sabia também que a criação das Senais dentro do Ministério do Trabalho ia causar, e ele falava isso, né? Uma tensão a compreensão do que é trabalho, e essa confusão histórica entre trabalho igual a emprego. Tanto que ele tinha muito entusiasmo de ir para as brigas com a, então, Secretaria de Inspeção do Trabalho, os auditores fiscais, etc., para tentar discutir justamente que o trabalho é para além do emprego, que é um enorme setor da sociedade. Isso precisava de um seminário só sobre isso, na minha opinião. Ele organizou, que foi, para mim, uma das experiências mais ricas das Senais. Ele ficou responsável, não é que ele organizou, mas ele ficou responsável pelo chamado GT8 do Fórum Nacional do Trabalho. O que era o GT8? Era o Fórum Nacional do Trabalho, todo organizado no modelo tripartite, né? Governo, representação sindical, representação patronal, para discutir, lá em 2003, 2004, a nova reforma trabalhista e sindical. E tinha toda uma reivindicação de setores que o que tinha em comum era não estar representado no modelo tripartite da OIT, porque não tinha
por mais diversos, era agricultura familiar, era artesanato, era pesca, era catador de material reciclável, era trabalhadoras domésticas, garimpeiros e garimpeiras, enfim. Ele ficou responsável de organizar esse grupo, que ficou conhecido como GT8, Grupo das Pequenas Empresas, Autogestão e Informalidade, que já é interessantíssimo, porque, de novo, né, já era um debate que hoje é tão candente para a gente, que é a questão da plataforma, etc. Lá em 2003 ele já estava tematizando e lançou um documento que causou uma polêmica, que era: os direitos do trabalho são direitos do trabalho, e não apenas do trabalhador empregado. Ou seja, ele queria pensar uma forma de regulação do trabalho que se universalizasse. Aliás, se me permite, ele passava por uma discussão que ia muito de encontro, e ele comentava disso aqui, da proposta do nosso senador Suplicy sobre renda mínima, pensando em direitos que vão para além do seu vínculo de emprego, etc. Ele queria universalizar isso. E isso gerou muita atenção no Ministério do Trabalho, muita atenção, né? Com a Secretaria de Relações do Trabalho, com a Secretaria de Inspeção do Trabalho. Agora é uma realidade hoje que... E só para finalizar, e daí poderia continuar, mas eu acho que outra atenção também... e daí as questões, né? Você citou a questão de orçamento. Ele, por causa dessa dimensão, é lógico que o Singer queria o máximo de orçamento possível, o máximo de apoio. Mas o orçamento em si, sem ter, de novo, as pessoas para usufruírem, e para quê, para ele não fazia muito sentido. Quando eu acho que ele se entusiasmou, por exemplo, eu já não estava na Senais nessa época, eu estava só no comecinho, eu passei dos 3 primeiros meses do governo Dilma, já tinha, enfim, já estava meio em transição para a universidade, mas é lógico que ele se entusiasmou com a possibilidade de participar do Brasil Sem Miséria e o que isso daqui significou de ampliação de orçamento para a Senai, para a Secretaria. Mas ele também via com alguma preocupação de ficar muito amarrado apenas à gestão pública e perder parte disso que era o fomento das entidades, das organizações, e que era o que ele mais se preocupava. Eu acho, não é uma frase dele, mas eu acho que ele se via como gestor público, eu que vou dar essa frase para ele. Eu acho que ele pensava que o saldo de uma política pública é o saldo organizativo que ela deixa no final. Isso é uma frase de um companheiro que trabalhou na Senais que falou isso, mas ele também pensava isso. Orçamento, se não deixar um saldo organizativo para aqueles que fazem, para aqueles e aquelas que fazem economia solidária, não tem muito sentido, só para... Esse seria o mais importante. Enfim, mas poderia continuar, como eu disse, esses conflitos em diante, mas só destacar uns pontos. Mariana? Vamos agora para o lançamento e viva Paul Singer, gente!